presente dos céus para que a humanidade seja mais humana. No Vale Agrícola de hoje, vamos mostrar o que um agricultor diz ser o maior tesouro do mundo. Eu tive que olhar para aquele lugar. Me deu vontade de voltar a ver o que eu tinha notado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Produtor de lixia do Paraná espera safra recorde da fruta. Para nós, a lixia é uma cultura secundária, então a gente não para com as outras atividades e tem a lixia também para aumentar esse serviço. A atualização da enxurrada no Vale do Itajaí. 2 propriedades que já passaram aqui no programa foram atingidas. 21 pessoas morreram ao todo. Um engenheiro vai explicar o que pode ter acontecido. A empresa cria dispositivo para combater incêndios em estufas de fumo. Esta era uma das principais demandas do setor produtivo. Como a gente vai ter 5 ml de água, a mangueira do bombeiro do lado e o esguicho também pronto, com um dispositivo interno, então com 500 litros tu vai combater o incêndio. E na receita da semana, da minha casa para sua, a minha mãe vai ensinar como se faz uma cuca crescida com recheio de amoras. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Na semana passada, nós mostramos aqui no programa os estragos causados pela enxurrada em 2 municípios, Rio do Sul e Presidente Getúlio. E um outro município que é vizinho também foi bastante afetado, Ibirama. Inclusive lugares que já foram assunto de reportagem aqui no Vale Agrícola. Em novembro de 2019, nós mostramos aqui no Vale Agrícola a história da família Pokrivieck, do Ribeirão das Pedras, no município de Ibirama. Eram mais de 20 anos dedicados à produção e comercialização de trutas. O restaurante, com os sabores preparados com carinho e dedicação, eram o carro-chefe da propriedade, em um trabalho que envolvia a família inteira. Durante a enxurrada, toda a estrutura foi levada embora pela água. No Instagram, a família fez uma postagem do antes e depois, agradecendo todas as mensagens de conforto e ressaltando que a vida é o mais importante. Na morada do João de Barro, na mesma localidade, a chuva também deixou um rastro de destruição na lavoura em sistema de permacultura. A reportagem que mostrou o trabalho do João foi exibida aqui em janeiro deste ano. O agricultor contou com a ajuda da comunidade para iniciar toda a limpeza da área e na postagem escreveu: "Permacultura também é resiliência". O município registrou uma morte em decorrência da catástrofe. As localidades atingidas pela enxurrada são vizinhas em Ibirama, Rio do Sul e Presidente Getúlio. Em uma diferença de poucas horas, no dia 16 de dezembro, choveu mais de 120 milímetros. Este engenheiro explica o que pode ter acontecido. As imagens seguintes aí, elas mostram através do radar a evolução das tempestades que atingiram a cidade de Presidente Getúlio, Ibirama e Rio do Sul naquela noite. A primeira imagem às 22 horas mostra o início das chuvas. A segunda imagem às 23 já mostra que tem bastante chuva caindo em toda a região. 23h30 mantém um certo volume. À meia-noite, senhores, um novo núcleo se forma a norte de Presidente Getúlio, e é um núcleo bem forte. E esse núcleo se desloca em sentido norte e sul, passando primeiramente pelo centro de Presidente Getúlio, indo em direção à serra onde os estragos aconteceram. Esse deslocamento, de certa forma, ele foi lento. E o que acontece? Quando ele é lento, ele propicia um maior volume de chuva no mesmo lugar. E aí que foi onde todos os estragos aconteceram. As imagens que seguem aí são da destruição causada pela chuva no bairro Valada São Paulo, na cidade de Rio do Sul. É possível perceber que choveu muito sobre a montanha e essa chuva toda acabou descendo para dentro do vale.
Só para vocês entenderem, quando se fala 1 milímetro de chuva, isso corresponde a 1 litro de água por metro quadrado. A estimativa da Defesa Civil é que aproximadamente 120 milímetros de chuva caíram naquele dia, naquela região, em 6 horas. Corretíssimo isso. O problema é que desses 120 milímetros, grande parte deve ter caído ali entre as 23 horas e a meia-noite e 30 do dia 17. Ou seja, em 1 hora e pouco, muito dessa chuva deve ter caído, muito desses 120 milímetros devem ter caído ali na região. Isso causou todo esse estrago que a gente está vendo aí. Seguindo o vídeo, agora eu vou mostrar para vocês como ficou o bairro Revólver em Presidente Getúlio. Para a gente entender melhor o porquê que ele, de certa forma, foi mais castigado, teve mais problemas em relação a essa chuva, eu separei uma imagem aqui. Dentro da área destacada em verde, é o que chamamos de área de contribuição. O que seria isso? Toda a chuva que caiu dentro dessa área verde, ela vai correr para dentro do vale. E o vale, infelizmente, era o ribeirão que é paralelo à rua do bairro Revólver. É um ribeirão que ele vai desembocar no rio, lá no centro de Presidente Getúlio, mas ele leva 4,5 km até na montanha, até onde ele tem as nascentes e ele tem alguns afluentes também. O que ocorre? Essa área é grande. Como o volume de chuva foi muito grande, toda essa água começou a descer a montanha, começou a levar detritos, começou a ganhar velocidade, e aí foi onde todos os estragos acabaram acontecendo. Infelizmente ali muitas casas foram levadas embora, destruição muito grande é visível naquele bairro. E o que acontece? Essa bacia hidrográfica desse ribeirão, a passagem dela é pelo centro da cidade de Presidente Getúlio. Ou seja, toda a água que caiu na montanha, que caiu dentro dessa bacia de contribuição, ela passou pelo centro de Presidente Getúlio para chegar até o rio e depois descer aí sentido rio Itajaí, rio Hercílio, etc e tal, né? Seguindo a bacia, indo embora. Mas só para vocês entenderem, então como eu falei, toda essa água que veio do bairro Revólver, o único local que ela podia passar era o centro. E como a gente sabe, as redes de drenagem nem sempre tem aquela dimensão adequada. E ali ainda ocorreu o pior. Nas imagens de radar, se vocês voltarem lá atrás, é perceptível. Teve uma passagem de uma tromba forte, de uma chuva forte por volta das 22h30, e depois teve outra, foram 2 períodos de chuva muito forte. Ou seja, quando o segundo período de chuva forte chegou, provavelmente o sistema de drenagem da cidade ele já estava quase saturado, dando escoamento da primeira chuva que caiu. E essa chuva, como eu mostrei para vocês lá, ela se deslocou de norte a sul, passando primeiro pelo centro e indo em direção à montanha. Ou seja, quando toda essa água da montanha chegou, o centro provavelmente já tinha sua rede de drenagem praticamente sem capacidade alguma. Uma tristeza sem tamanho. E agora vamos mudar de assunto para falar da lixia, uma fruta saborosa e muito exótica. Nós fomos acompanhar a colheita no Paraná. Olha só. Rústica e ao mesmo tempo delicada. É assim a lixia, uma fruta exótica originária da China que tem ganhado espaço no Brasil. Na propriedade do Oscar, em Marialva, no noroeste do Paraná, os pés estão carregados. A colheita, que acontece sempre no fim do ano, já começou. Por isso, o trabalho por lá está intenso. Como para nós a lixia é uma cultura secundária, então a gente não para com as outras atividades e tem a lixia também para aumentar esse serviço. A ideia de cultivar lixia surgiu há 20 anos. A família Tagami queria investir em algo diferente e começou a produção com 130 pés em 4 alqueires. Segundo o produtor, o manejo não exige muito trabalho. Afinal, enquanto a fruta está no pé, ela é bem resistente às variações climáticas. No entanto, um dos desafios que o Oscar tem enfrentado é no combate a um tipo de ácaro que ataca as folhas do pé. Ela pode causar um simples dano na folha, como também pode inviabilizar a produção.
dependendo da intensidade do ataque. Aqui eu utilizo o controle biológico com ácaro predador, né? E existem outros manejos também com produtos químicos. Uma das características da lixia é que a produção é bianual. Para se ter uma ideia, no ano passado o Oscar não colheu nem 100 quilos da fruta. Já neste ano, nos mesmos 130 pés, ele espera alcançar o recorde de 7.000 quilos. Graças a Deus esse ano teve uma boa florada, né? Em virtude do tempo que foi bom para a estimulação da floração, então esse ano a gente vai ter uma safra recorde de produção. A comercialização da fruta tem sido feita direto para consumidores, para vendedores autônomos e para o Ceasa. Com boa perspectiva de produtividade, Oscar está feliz com a cultura e acredita que é uma boa alternativa para diversificar a produção em pequenas propriedades. Para diversificação, depender dela, como tem ano que produz e tem ano que não, então fica difícil depender dessa cultura, mas como uma fonte de renda alternativa era bastante interessante. Já está seguindo a gente nas redes sociais? Não esqueça de procurar pelo Vale Agrícola no Facebook, no YouTube e também no Instagram. No próximo bloco, a gente volta com a tecnologia que ajuda a reduzir os prejuízos. A empresa desenvolve dispositivo para combater incêndios em estufas de fumo e tem atualização sobre os urubuzinhos que nasceram em um galinheiro. O seu esforço de todos os dias reconhecemos na qualidade do seu rebanho. Um plantel bem alimentado e com um manejo correto é a nossa melhor matéria-prima. Pecuarista, na hora de comercializar seu rebanho, conte com o frigorífico El Gole, o seu parceiro no campo. Belíssimo sítio localizado a 10 quilômetros do centro de Rio do Sul. O imóvel é um encanto, feito em madeira de lei e cuidado com extremo capricho. Ideal para pessoas que buscam um imóvel para viver em meia natureza e a tranquilidade do campo. No terreno ainda há uma área feita especialmente para a criação de gado, com pastagem própria para engorda e manejo dos animais. Agende uma visita e venha conhecer! Os incêndios nas estufas de fumo são um dos principais problemas da cadeia produtiva. Se começa a pegar, principalmente quando o fumo já está seco, não tem muito o que fazer. E para reduzir este problema, uma empresa criou um dispositivo de controle. Confira na reportagem. Quem é produtor de fumo sabe, não basta produzir bem na lavoura e não ter o cuidado na hora de secar as folhas. E não é apenas pela qualidade do produto, é preciso ter atenção em toda esta estrutura de ar forçado, em que a temperatura dentro da estufa é controlada pelo fogo. O Elcio que o diga, há 2 anos ele perdeu uma estufa e um galpão em um incêndio. Depois que surgiu a LL, né, a estufa de folha solta ou de grampo, né, essa estufa não vai mais incendiar como incendiava de estufa de taco e tal, né, mas a gente começou a perceber que não foi essa a realidade, né. A gente conhece produtores que perderam não só a estufa, mas a propriedade toda, né, desde os equipamentos que estavam embaixo, e daí para se reconstruir vai muito tempo. Então, por que não criar um sistema próprio de combate ao incêndio? O sistema foi montado de forma experimental aqui no pátio da empresa e, para falar a verdade, é tudo bem simples. Constitui basicamente de uma calha para recolher a água da chuva, uma caixa da água, motor e um sistema de aspersão que é instalado dentro do secador. Essa caixa de 500 litros, na verdade, é só um exemplo. O sistema parte com um armazenamento de 5.000 litros. O tanque possui 2 boias, uma para excesso e outra para nível mínimo de água. Ao lado, uma bomba de 3 CV. Ela também tem um engate rápido que aciona o dispositivo interno de combate a incêndios, né, que ele é instalado internamente com um cano galvanizado, com os sprinklers, que vão fazer o combate interno das chamas dentro da estufa. Então esse é o primeiro ponto, quando o cliente detectar chama,
ou fumaça, ele vai ver qual estufa que está com a incidência de incêndio e vai acionar o dispositivo que vai combater em curto período de tempo o incêndio interno na estufa. Então, quanto ao acionamento, é bem simples, né? Depende de uma chave acionadora. A gente faz a conexão da mangueira no dispositivo interno. A bomba é composta por um pressostato, onde esse pressostato vai desligar a bomba caso a pressão seja muito grande. Dentro do secador vai essa estrutura de aço galvanizado, que possui 4 aspersores. Essa medida é para estufas padrão de 5 por 8 metros. Se o fogo já estiver na parte externa, o agricultor engata a mangueira na saída da bomba. Ele tem uma conexão automática para o gerador, pelo fato de que geralmente quando pega fogo na estufa não tem energia elétrica, então ele vai ter que ter o gerador já do lado do dispositivo, onde dali ele pode distribuir para a propriedade dele, ele já não vai estar debaixo do galpão e esse gerador vai acionar essa bomba sem problema nenhum. O dispositivo pode ser usado também para outras finalidades, como lavar o maquinário e encher os canteiros de fumo. O investimento varia entre cerca de 20 a 33 mil reais para quem tem entre 1 e 3 estufas e pode ser financiado em até 10 anos. A empresa do Elcio começa a estudar agora novas melhorias, como o acionamento automático em caso de incêndio. A gente está projetando também a questão da sirene, né, para avisar quando o sistema automático se acionar, também acionar uma sirene para avisar o produtor que muitas vezes ou está dormindo em casa ou está na roça. Então essa sirene é feita exatamente para alertar ele, para ele também estar vindo até a propriedade e fazer o rescaldo, né, que depois que o sistema já fez o combate interno, pode ter algum foco externo, então ele está combatendo com a mangueira também. A maior causa de incêndios em estufas é a queda da energia elétrica, que faz os motores pararem e a temperatura eleva. As mangueiras comuns da propriedade com pouca água, infelizmente, não conseguem combater o fogo. E a chegada dos bombeiros muitas vezes demora, principalmente pela distância. E muitas vezes a gente escuta também, né? O bombeiro chegou, foi 3, 2, 5 mil litros de água para combater o incêndio, né? Como a gente vai ter 5 mil litros de água, a mangueira do bombeiro do lado e o esguicho também pronto, com um dispositivo interno, então com 500 litros vai combater o incêndio, tranquilamente. E o restante da água vai ser usado para outra coisa. Lembra dos urubuzinhos que nasceram dentro de um galinheiro no município de Itaió? A notícia é que eles cresceram e até já foram embora. Nessa semana nós entramos em contato com a família e eles contaram que os filhotes de urubu não estão mais no galinheiro. Nós começamos a acompanhar esta história em agosto, quando a mamãe urubu colocou os ovos perto do ninho das galinhas. Em seguida mostramos eles recém-nascidos, pequenininhos. Depois, maiores e mais bravos, já assustando possíveis predadores. O último vídeo que recebemos foi gravado pela Neide, filha do seu Chico e da dona Zeli, e mostra os filhotes já no terreiro. Olha isso. Bem exibido agora. Daqui uns dias estão pegando voo. Tá exibido, mas olha só. Agora eles foram embora, buscaram novos rumos junto com os pais. E é bem provável que na época de reprodução eles voltem ao galinheiro em Itaió, porque consideram um local seguro. Se isso acontecer, a gente vai contar para vocês. A Aline e o André se tornaram, enfim, independentes. Nós vamos agora para o intervalo curtinho e na volta tem a história de um agricultor que encontrou o que ele diz ser o maior tesouro do mundo. Pedra com uma cruz e imagem de Cristo foi encontrada em um riacho. Agricultor diz que sonhou com o lugar que ela estaria. E vamos mostrar como se faz uma cuca crescida que pode ter vários recheios. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final.
Um plantel produtivo e saudável. Rações Gravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. E agora tem uma história de fé e devoção. Um agricultor encontrou o que ele diz ser o maior tesouro do mundo. Uma pedra onde estariam gravados uma cruz e também a imagem de Jesus Cristo. Ele prefere não se identificar, mas recebeu nossa equipe para contar essa história. Um homem da roça de jeito simples, que nunca teve dinheiro ou grandes posses, mas agora diz ter encontrado o maior tesouro do mundo. Uma história curiosa. O agricultor diz que sonhou com o lugar que encontraria a pedra. Só que naquelas alturas do sonho, eu estava assim, alto por cima, vendo tudo. E aí eu vi um lugar que a gente nasceu quase aqui, eu vim com 1 ano de idade para cá. Falei com o meu genro lá para me comprar um detetor de metal, que eu tinha um sonho. E era para ir nesse lugar ali que eu ia achar o maior tesouro do mundo. O lugar que a pedra foi encontrada fica a 16 quilômetros de casa. O agricultor conta que teve que pedir carona para chegar ao local e com o detector de metais começou a encontrar várias pedras-ferro, que são comuns na região. Ele comprou o equipamento pois acreditava que encontraria ouro. Ao atravessar o rio, ele acabou pisando em uma outra pedra, que não conseguiu esquecer. Eu tive que olhar para aquele lugar. Me deu vontade de voltar a ver o que eu tinha notado, mas continuei. Dei mais uns passos para frente, parei de novo. Não, mas tu tinhas que voltar para ver o que eu tinha visto. Mas como eu tinha as pedras, segui. E aí vim embora. E aí eu fiquei uns 14 dias assim em casa, ia para o serviço, vinha para casa e eu quase não conseguia mais dormir, só pensando que eu tinha que ir lá ver o que eu tinha visto, notado. Ao voltar ao rio, o agricultor encontrou essa pedra, diferente de todas as demais. A pedra foi encontrada há cerca de 4 anos. Um fato curioso é que, de momento, o agricultor não percebeu nada. Foi só depois de bater uma foto que conseguiu identificar alguns elementos aqui em cima. Sim, depois que a gente viu e lavou a pedra, para mim foi uma alegria muito grande de ter recebido assim uma imagem de uma pedra com assim Jesus em cima da cruz. É como se fosse desenho em nuvem, por isso, para facilitar, a gente vai congelar uma das imagens e fazer o traçado para vocês terem uma noção do que o agricultor diz ver. Este é o desenho da cruz com a imagem de Cristo. Confira no antes e depois. Além dessas imagens, com o tempo é possível enxergar outras formas, principalmente de paisagens, pessoas, animais e até uma igreja. Ela por baixo parece a sola de um pé de uma pessoa, até aparece assim, aparece as veinhas que nem a pessoa tem também, ó, para todo mundo ver. Aqui parece um calçado, ó, dessa forma aqui. Aí ela tem 4 garas, ó, da própria pedra-ferro, ela tem as 4 garinhas. Ó. Aqui na frente aparece
mesmo que se fosse costurado um calçado à mão que não era antigamente, aqui a cruz, tá vendo? Ela é amarrado, que nem se fosse amarrado em roda da pedra, ó. Aí, aqui assim, ó, tá a imagem de crucifixo de Jesus em cima, assim, ó. Aqui, assim, até a cabeça pro lado, às direitas, que nem dentro das igrejas a gente via. O agricultor já mostrou a pedra para diversas pessoas, mas diz preferir manter em segredo por medo do que possa acontecer. Mas aceitou mostrar para a nossa equipe de reportagem por acreditar que a pedra traz uma mensagem. E gostava que todo ser humano visse que isso passasse o mundo, isso ali ia ajudar, na verdade, muito o ser humano ser mais humano. Vocês viram o que ele disse, que é uma grande verdade, né? A humanidade precisa ser mais humana, infelizmente. E agora vamos mudar de assunto porque é hora de receita. Vocês pediram muito pra gente a cuca de amora, porque a gente postou umas fotos nas redes sociais. Então eu pedi pra minha mãe, que é a autora da receita, ensinar pra vocês. Confira aí. Hoje eu vou ensinar a fazer uma cuca crescida. Essa cuca crescida eu aprendi a fazer com a minha mãe. Essa cuca crescida ela vai meia xícara de batatinha cozida. Daí agora eu amasso ela com o... Também dá para bater no liquidificador, mas é mais fácil amassar com um espremedor assim. Bem amassadinha, agora eu coloco 2 ovos inteiros. Três colheres de açúcar bem cheias. 1 colher de manteiga. Pode ser outro tipo de gordura qualquer, mas eu uso a manteiga. 1 xícara de leite, leite morno. Não muito quente, não tem que ser só morno, por causa do fermento. Agora vai 1 colher de fermento de pão. 1 ponta de colher assim de sal. Agora mistura bem. Agora tem que deixar descansar. Até o fermento ele aparecer que ele começa a crescer assim daí. Eu coloco atrás do fogão assim, onde é um lugar bem quentinho, porque daí vai mais rápido. Deixa aqui uns 10 minutinhos, daí a gente continua o processo. Quando a massa tá nesse ponto, daí eu coloco 2 xícaras de farinha de trigo. Ó. Agora, bater bem. A gente vai bater assim com a batedeira uns 3 minutos. É normal ficar assim pesado, assim, daí eu noto na massa quando ela fica boa, no ponto. Assim tá a massa pronta, daí precisa deixar crescer outra vez, por uns 15 a 20 minutos, até ela dobrar de volume agora. E nesse tempo que a cuca fica crescendo aqui, eu já vou preparar a farofa. Agora eu vou colocar 2 colheres de manteiga para derreter. É melhor quando ela está derretida, daí fica melhor para fazer a farofa. Agora vai 1 xícara de açúcar e 1,5 xícaras de farinha de trigo. 1 colher de açúcar baunilha, para dar aquele gostinho melhor. 1 pitadinha de sal vai aqui na farofa. Agora é só mexer. Agora a massa cresceu, ela dobrou de volume, ó. Ela é uma massa mole assim mesmo, mas ela dá para uma cuca bem grande, olha aí, ó. Espalhar bem.
Agora tem que deixar crescer por mais uns 10 minutinhos, daí a gente põe para assar. Enquanto que a massa cresce pela terceira vez, eu ligo o forninho em 200 graus. Pode fazer a cuca só com farofa ou pode pôr recheio. Como eu vou pôr umas amoras. Também fica muito gostoso pôr maçã, morango, qualquer fruta a gosto. Como eu tenho amora em casa, eu vou pôr as amoras agora. Então, essa amora ela é meio azedinha, mas isso não é problema, porque a gente coloca bastante farofa e a farofa já é doce, daí não fica esse azedo da amora. E por isso que fica gostoso. Agora coloca bastante farofa. Agora vamos levar ao forno. O forno já está aquecido, já regulamos em 200 graus. Vai uns 20 minutos até ficar pronto. Então, cuca pronta, vamos cortar para ver como que ela ficou. Já testei várias receitas de cuca, mas a mais aprovada é essa mesmo. Pode fazer, com certeza vai ficar boa. E como minha mãe disse, você pode caprichar nos recheios. Pode ser de morango, pode ser de uva, pode ser de amora, pode ser de chocolate, de ganache, qualquer tipo fica uma delícia, porque essa massa ela é bem firme, então ela suporta melhor o recheio. O Vale Agrícola termina aqui, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!